No coração das montanhas da Serra do Açor, no centro de Portugal, existe um lugar que parece ter parado no tempo. Um lugar onde a natureza e a história caminham lado a lado, criando uma atmosfera quase mágica. Esse lugar chama-se Piódão, uma pequena aldeia considerada uma das mais belas de Portugal e um verdadeiro tesouro escondido entre vales profundos e montanhas cobertas por vegetação. Ao aproximar-se de Piódão, a primeira impressão é inesquecível. A estrada serpenteia pelas montanhas, revelando paisagens deslumbrantes a cada curva. O silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros, pelo vento que atravessa as árvores e pelo som distante da água que corre pelos riachos. De repente, entre as encostas verdejantes, surge uma visão impressionante. Centenas de pequenas casas de pedra parecem crescer naturalmente da própria montanha, formando um cenário digno de um conto de fadas. À distância, Piódão parece um presépio cuidadosamente construído sobre a encosta. As casas, feitas quase inteiramente de xisto, uma pedra escura abundante na região, possuem portas e janelas pintadas de um azul intenso, criando um contraste elegante e harmonioso com o cinza das pedras. Essa combinação de cores tornou-se uma das imagens mais emblemáticas da aldeia e encanta imediatamente qualquer visitante. Ao entrar em Piódão, percebe-se que ali o tempo corre de forma diferente. As ruas são estreitas, empedradas e cheias de pequenas escadarias que sobem e descem entre as casas. Não existem grandes avenidas nem edifícios modernos. Tudo foi preservado com enorme respeito pela tradição, permitindo que a aldeia mantenha sua autenticidade ao longo dos séculos. Caminhar por essas vielas é como fazer uma viagem ao passado. Cada pedra parece guardar uma história, cada parede revela marcas deixadas pelo tempo e pelo trabalho de inúmeras gerações. Em muitos momentos, o visitante tem a sensação de estar completamente isolado do mundo moderno, cercado apenas pela tranquilidade das montanhas. Durante muitos séculos, Piódão permaneceu praticamente isolado. As difíceis condições de acesso faziam com que a aldeia fosse pouco conhecida, permitindo que os seus habitantes desenvolvessem uma forma de vida simples, profundamente ligada à agricultura, à criação de animais e aos recursos naturais da serra. A própria localização da aldeia contribuiu para alimentar diversas lendas ao longo da história. Alguns contam que Piódão teria servido de refúgio para pessoas que fugiam de perseguições políticas ou religiosas. Outros acreditam que antigos salteadores encontravam abrigo entre estas montanhas praticamente inacessíveis. Embora muitas dessas histórias pertençam ao universo das tradições populares, elas ajudam a aumentar o encanto misterioso que envolve este lugar. O nome Piódão desperta curiosidade até mesmo entre os historiadores. Existem diferentes teorias sobre a origem da palavra, mas nenhuma explicação definitiva. Como acontece com muitas aldeias antigas de Portugal, parte da sua história perdeu-se ao longo dos séculos, deixando espaço para a imaginação. Apesar do seu tamanho reduzido, Piódão possui um patrimônio arquitetônico extraordinário. As casas foram construídas utilizando exclusivamente os materiais disponíveis na própria região. O xisto, abundante nas montanhas, era cuidadosamente trabalhado para erguer paredes resistentes ao frio e à umidade. Os telhados de ardósia completam o conjunto, criando uma perfeita integração com a paisagem natural. Nada parece ter sido construído por acaso. As casas acompanham o relevo da montanha, adaptando-se às curvas do terreno de forma quase orgânica. É difícil distinguir onde termina a natureza e onde começa a intervenção humana. Tudo parece fazer parte de um único cenário harmonioso. No centro da aldeia encontra-se um dos seus maiores símbolos, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ao contrário das casas escuras de xisto, a igreja apresenta uma fachada branca, destacando-se de forma surpreendente entre as pedras cinzentas. Esta diferença de cores cria uma imagem única e extremamente fotogênica, tornando-se um dos cartões postais mais famosos de Portugal. A pequena praça em frente à igreja é um excelente ponto para observar o movimento tranquilo da aldeia. Ali, moradores conversam calmamente, visitantes descansam após subir as ruas íngremes e o ambiente convida naturalmente à contemplação. Mas o verdadeiro encanto de Piódão não está apenas na sua arquitetura. Está principalmente na atmosfera que envolve cada canto da aldeia. Existe uma sensação de paz difícil de explicar. O ar é puro, o silêncio é profundo e a ausência do ritmo acelerado das grandes cidades permite que cada pessoa desacelere naturalmente. À medida que o sol se movimenta pelo céu, a luz transforma completamente a aparência das casas de xisto. Pela manhã, as pedras refletem tons azulados. Durante a tarde, assumem cores douradas e quentes. Ao pôr do sol,
Toda a aldeia parece envolver-se numa luz alaranjada que torna a paisagem ainda mais espetacular. Quando chega a noite, Piódon revela uma nova personalidade. As luzes suaves das casas iluminam discretamente as ruas estreitas, criando um ambiente acolhedor e quase mágico. O céu, livre da poluição luminosa das grandes cidades, oferece um espetáculo impressionante de estrelas, tornando este um dos melhores lugares para simplesmente parar, olhar para cima e apreciar a imensidão do universo. É precisamente essa combinação entre natureza, história, arquitetura e tranquilidade que faz de Piódon um destino tão especial. Não é apenas uma aldeia bonita. É um lugar capaz de despertar emoções profundas, convidando cada visitante a redescobrir o prazer das coisas simples e a sentir que, por alguns instantes, o tempo realmente desacelerou. Continuando a caminhada pelas ruas de Piódon, cada esquina revela um novo detalhe capaz de surpreender. Não importa quantas fotografias alguém tenha visto antes da visita. A experiência de estar ali é completamente diferente. Existe uma sensação difícil de descrever, como se a aldeia respirasse lentamente, acompanhando o ritmo tranquilo da natureza que a rodeia. As ruas estreitas foram desenhadas ao longo de muitos séculos. Algumas são tão pequenas que duas pessoas precisam caminhar lado a lado com cuidado. Escadarias de pedra ligam diferentes níveis da aldeia, criando um verdadeiro labirinto onde perder-se faz parte da experiência. Não há pressa. Em Piódon, o prazer está justamente em caminhar sem destino, descobrindo pequenos recantos escondidos. Ao observar as casas mais de perto, percebe-se o enorme trabalho realizado pelos antigos construtores. Cada pedra de xisto foi colocada manualmente, formando paredes resistentes que desafiaram o tempo durante centenas de anos. Muitas famílias continuam a viver nestas mesmas casas, preservando tradições transmitidas de geração em geração. Embora algumas residências tenham sido restauradas para receber visitantes, hotéis de charme ou pequenos alojamentos locais, quase todas mantêm a aparência original. As portas pintadas de azul, as pequenas janelas e as varandas simples continuam a preservar o caráter autêntico da aldeia. O azul das portas e janelas desperta frequentemente a curiosidade dos visitantes. Existem várias explicações populares para esta tradição. Alguns acreditam que a cor era utilizada porque era a tinta mais acessível na época. Outros afirmam que representava a proteção ou simbolizava a ligação entre o céu e a montanha. Independentemente da verdadeira origem, esse detalhe tornou-se uma marca registrada de Piódon e contribui para sua beleza única. Ao longo do percurso, é comum encontrar pequenos vasos com flores coloridas decorando as fachadas de pedra. Gerânios vermelhos, hortênsias e outras espécies adaptadas ao clima serrano acrescentam vida e cor ao cenário cinzento do xisto. Na primavera e no verão, a aldeia transforma-se num verdadeiro jardim suspenso sobre a montanha. Os habitantes de Piódon são conhecidos pela hospitalidade. Muitos ainda vivem de forma simples, mantendo atividades tradicionais ligadas à agricultura, à apicultura e à produção artesanal. É comum encontrar moradores sentados à porta de casa, conversando tranquilamente ou observando o movimento discreto dos visitantes. Conversar com estas pessoas é descobrir histórias fascinantes. Muitos lembram-se de uma época em que a eletricidade ainda não existia na aldeia. As noites eram iluminadas apenas pelas lareiras e por pequenas lamparinas a petróleo. As famílias reuniam-se em volta do fogo para contar histórias, cantar músicas tradicionais ou simplesmente conversar depois de um longo dia de trabalho. A vida nas montanhas nunca foi fácil. Durante os invernos rigorosos, a neve podia isolar completamente a aldeia durante vários dias. Os habitantes precisavam armazenar alimentos, lenha e outros recursos para enfrentar o frio intenso. Essa necessidade fortaleceu o espírito de solidariedade entre os moradores, que sempre aprenderam a ajudar uns aos outros. A gastronomia local também faz parte da identidade de Piódon. Os sabores são simples, mas profundamente ligados às tradições da região. Entre os pratos mais apreciados encontram-se o cabrito assado, preparado lentamente no forno a lenha, e a chanfana, uma especialidade confeccionada com carne de cabra cozinhada durante muitas horas em vinho tinto e temperos aromáticos. Os enchidos artesanais, produzidos segundo receitas antigas, ocupam igualmente um lugar de destaque. Chouriço, morcela e presunto são preparados de forma tradicional, respeitando métodos transmitidos ao longo de gerações. Outro verdadeiro tesouro gastronômico da região é o mel da Serra do Açor. Produzido pelas abelhas que recolhem néctar das flores silvestres da montanha, apresenta um sabor intenso e delicado ao mesmo tempo.
É um produto muito apreciado tanto pelos habitantes como pelos visitantes. Os queijos artesanais também conquistam facilmente o paladar. Produzidos com leite de cabra e de ovelha, apresentam texturas e sabores que refletem a riqueza dos pastos naturais da serra. Depois de uma refeição típica, nada melhor do que provar um licor artesanal ou um copo de medronho, uma aguardente tradicional produzida em várias regiões montanhosas de Portugal. Consumida com moderação, ela aquece o corpo durante os dias frios e faz parte das tradições locais há muitas gerações. Além da gastronomia, Piódon oferece excelentes oportunidades para quem gosta de natureza. Diversos trilhos pedestres partem da aldeia e percorrem montanhas, florestas e ribeiras cristalinas. Cada caminhada revela paisagens diferentes, sempre marcadas pela beleza selvagem da Serra do Açor. Durante a primavera, as encostas cobrem-se de flores e diferentes tons de verde. No verão, as árvores oferecem sombra agradável aos caminhantes. O outono pinta a paisagem com cores douradas e avermelhadas, enquanto o inverno pode transformar toda a região num cenário branco quando a neve cobre os telhados de xisto. Muito próximo da aldeia encontra-se uma das atrações naturais mais apreciadas da região, a Praia Fluvial de Piódon. As águas cristalinas descem diretamente das montanhas e formam pequenas piscinas naturais, ideais para um mergulho refrescante durante os meses mais quentes. O ambiente é tranquilo, rodeado por vegetação abundante e grandes rochas de granito e xisto. Ali, o som constante da água corrente mistura-se ao canto dos pássaros, criando uma verdadeira sinfonia natural. É um lugar perfeito para descansar, ler um livro ou simplesmente contemplar a paisagem. Ao final da tarde, quando o movimento diminui e muitos visitantes regressam às suas cidades, Piódon recupera completamente a serenidade que o caracteriza. O silêncio volta a dominar cada rua, enquanto a luz dourada do entardecer cobre lentamente as fachadas de pedra. É nesse momento que muitos dizem sentir a verdadeira alma da aldeia. Uma alma construída pela natureza, pela história e pelas pessoas que, durante séculos, fizeram deste pequeno lugar perdido nas montanhas um dos mais belos e autênticos destinos de Portugal. À medida que o dia chega ao fim, Piódon revela uma beleza ainda mais intensa. O ritmo desacelera completamente, e a aldeia parece mergulhar num silêncio profundo. As últimas luzes do sol iluminam as fachadas de xisto com tons dourados e alaranjados, criando um espetáculo que muda a cada minuto. É um daqueles momentos que dificilmente podem ser captados por uma fotografia. É preciso estar ali para sentir toda a emoção. Pouco a pouco, as sombras descem pelas encostas da Serra do Açor. As pequenas luzes das casas começam a acender-se, refletindo-se nas ruas de pedra. A atmosfera torna-se acolhedora, quase mágica. Caminhar por Piódon durante a noite é uma experiência completamente diferente daquela vivida durante o dia. O silêncio é interrompido apenas pelo som de um riacho, pelo canto distante de uma coruja ou pelo vento que passa suavemente entre as montanhas. Não existem buzinas, trânsito intenso ou o ruído constante das grandes cidades. Apenas a tranquilidade da natureza e a serenidade de um lugar que aprendeu a viver em perfeita harmonia com o ambiente ao seu redor. Nas noites de céu limpo, um dos maiores espetáculos acontece acima das montanhas. Longe da poluição luminosa, milhares de estrelas tornam-se visíveis. A Via Láctea desenha uma faixa luminosa sobre o céu escuro, oferecendo um cenário que emociona qualquer observador. Muitos visitantes permanecem durante longos minutos apenas olhando para o firmamento, redescobrindo uma beleza que, nas cidades, quase desapareceu. Mas Piódon não vive apenas do passado. Nas últimas décadas, a aldeia encontrou uma forma inteligente de preservar a sua identidade enquanto acolhe visitantes de todo o mundo. O turismo tornou-se uma importante fonte de rendimento para a população local, mas foi desenvolvido com respeito pela arquitetura, pelas tradições e pela natureza. Ao contrário de muitos destinos turísticos que perderam a sua autenticidade, Piódon conseguiu manter a essência que o tornou famoso. As restaurações são cuidadosamente controladas para preservar as características originais das construções. Novos edifícios praticamente não existem, permitindo que a paisagem continue praticamente igual à de séculos atrás. Este esforço de preservação fez com que Piódon fosse reconhecido como uma das aldeias históricas e aldeias de xisto mais emblemáticas de Portugal, tornando-se um exemplo de conservação do patrimônio cultural e arquitetônico. Quem visita a aldeia rapidamente percebe que não se trata apenas de um conjunto de belas casas antigas. Trata-se de um modo de vida. Cada detalhe conta uma história. Cada pedra recorda o trabalho de pessoas que enfrentaram condições difíceis para construir um lugar onde fosse possível viver em segurança entre as montanhas. Ao longo das estações do ano,
Piódon muda constantemente de aparência. Na primavera, a natureza desperta. As árvores florescem, os campos ficam cobertos por um intenso verde e o perfume das flores silvestres espalha-se pelo ar. Os riachos correm com maior intensidade graças às chuvas do inverno, enchendo a paisagem de vida. Durante o verão, os dias longos convidam a explorar os trilhos da serra ou a refrescar-se nas águas cristalinas da praia fluvial. Apesar das temperaturas elevadas em muitas regiões de Portugal, as montanhas proporcionam um clima mais agradável, tornando Piódon um excelente refúgio para quem procura tranquilidade. O outono transforma completamente a paisagem. As folhas das árvores assumem tons dourados, laranja e vermelho, criando um contraste extraordinário com as pedras escuras das casas. Muitos fotógrafos consideram esta estação mais bonita para visitar a aldeia. Já o inverno oferece um espetáculo completamente diferente. Em alguns anos, a neve cobre os telhados de xisto, transformando Piódon numa pequena aldeia branca escondida entre as montanhas. As chaminés libertam finas colunas de fumo, enquanto o aroma da lenha queimada se espalha pelas ruas estreitas. No interior das casas, as lareiras permanecem acesas, criando um ambiente acolhedor que convida ao descanso. Além da sua beleza natural, a região da Serra do Açor possui uma enorme riqueza ecológica. As florestas abrigam diversas espécies de aves, mamíferos e plantas características do centro de Portugal. Caminhar por esses caminhos é também uma oportunidade para observar a biodiversidade e compreender a importância da preservação destes ecossistemas. Os amantes da fotografia encontram em Piódon um verdadeiro paraíso. A cada hora do dia, a luz modifica completamente a paisagem. O nascer do sol oferece tons suaves e delicados. Ao meio-dia, o contraste entre o azul das janelas e o cinza do xisto torna-se mais intenso. Durante o entardecer, a aldeia parece ser envolvida por uma luz dourada que lhe confere um aspecto quase irreal. Não é por acaso que Piódon aparece frequentemente em revistas de viagens, documentários e listas dos lugares mais bonitos de Portugal. No entanto, por mais belas que sejam as imagens, nenhuma consegue transmitir completamente a emoção de caminhar pelas suas ruas, respirar o ar puro da montanha e sentir o silêncio que envolve toda a aldeia. Talvez seja precisamente esse o maior encanto de Piódon. Num mundo cada vez mais rápido, barulhento e tecnológico, esta pequena aldeia lembra-nos da importância da simplicidade. Recorda-nos que a verdadeira riqueza pode estar num céu estrelado, numa conversa tranquila, no som da água correr entre as pedras ou no calor de uma lareira acesa durante uma noite fria de inverno. Visitar Piódon não é apenas fazer turismo. É viver uma experiência. É regressar, ainda que por algumas horas, a um tempo em que a natureza ditava o ritmo da vida e as pessoas encontravam felicidade nas pequenas coisas do cotidiano. Quando chega o momento de partir, poucos visitantes conseguem fazê-lo sem olhar uma última vez para a aldeia. À distância, as casas de xisto voltam a confundir-se com a montanha, como se sempre tivessem pertencido àquela paisagem. E talvez pertençam mesmo. Porque Piódon não foi simplesmente construído sobre a serra. Piódon nasceu da própria serra. E é exatamente essa união perfeita entre a obra humana e a natureza que transforma esta pequena aldeia num dos lugares mais encantadores, mais autênticos e mais inesquecíveis de Portugal. Obrigado por ter viajado conosco até este lugar encantador. Se este vídeo fez você sonhar ou despertou a vontade de conhecer Piódon, deixe um comentário aqui embaixo. O seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama viajar e inscreva-se para não perder as próximas descobertas. Um grande abraço e até a nossa próxima aventura.